Boa noite, boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui. Meus amores, né? Mais uma vez aqui, ah, falando mais um pouquinho de política, né? Que amanhã já é as eleições aí no Brasil. Então, eu espero que vocês curtem e compartilhem, deixem o seu like, aperte o sininho, tá bom? E vamos seguir. Eu espero contar com vocês, meus amores, né? Me apoiando. Tô começando agora, mas como nos outros vídeos eu falei sobre política, hoje eu vou falar mais um pouquinho, mas vai ser um pouco rápido. Quando eu falei, né, sobre o desgoverno do Brasil, porque eu tenho muitos motivos para isso, sabe? Eu tenho muitos motivos, porque se fosse na época o presidente teria aprovado as vacinas, né? Meu pai e minha mãe poderiam ter tomado e não poderia estar hoje, né? Poderia estar aqui entre a gente, mas não foi o caso. O papai faleceu com Covid e a mamãe com 5 dias depois, Covid. Eu peguei Covid, meu filho pegou, a pessoa que cuidava da minha mãe pegou Covid também, mas graças a Deus a gente não teve assim muito ruim, não, mas a gente ficou com muita sequela, sabe? Por causa disso, por causa da Covid. Então, quando eu falo do desgoverno, porque ele é um desgoverno. Ele brincou muito com a população, com as pessoas brasileiras, né? Com o ser humano. Ele brincou com o ser humano. Às vezes, quando eu falo com as pessoas brasileiradas aqui, que às vezes está defendendo o Bolsonaro, eles falam, mas o Lula roubou, mas o Lula fez isso. Gente, eu tô falando, é de morte. É morte, não é coisa de roubo, não, porque roubar tem muita. Todo mundo tira uma casquinha nisso aí. Mas quando eu falo do Lula, se eles falam que ele roubou, mas ele fez e muito, muito. Enquanto ele aplicou na educação para as crianças, né? Ele aplicou muito na educação, o Bolsonaro arma, né? Pôs arma na mão dos adolescentes, das pessoas. Educação mesmo? Não, porque tirou dinheiro da educação, né? A saúde, ele não investiu, ele fala, ele é tão à toa, até no debate, mas isso ele fala o tempo todo, que o Brasil é um país que dá orgulho, né, para os brasileiros, que é um país exemplo, que o Brasil foi um dos países mais que vacinaram. Que é isso? Será que as pessoas... Aí quando eu falo com os brasileiros aqui, mas eu não vi isso não. Não vi mesmo não. Mas como não vê, e para que apoiar? Será que essas pessoas não têm família no Brasil, não? Então aqui estão bem. Aqui a brasileirada vive bem, filha. Sabem, vocês aí que estão me assistindo, vive muito bem. Não é igual lá no Brasil, não. Lá você paga um imposto tão caro e você não tem retorno de nada. Você pega um coletivo, vocês sabem como que é, a saúde não tem condição. A saúde não tem condição lá. A educação, gente, pelo amor de Deus. Você entendeu? Porque o futuro do nosso país depende das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Mas e quem investe? Quem faz? O Bolsonaro foi acabar com muitas universidades no Brasil, muitas faculdades no Brasil. Ele tirou muita verba da educação, ele tirou muita verba da saúde, da segurança. Lá hoje a gente não tem nada mais. E tem gente que não apoia um cidadão daquele, pelo amor de Deus, não tem condição. Então tem 2 meses que eu tô aqui. Então eu vivi o governo Bolsonaro dia após dia no Brasil. Eu assisti tudo, eu vi tudo que está acontecendo. E lá mesmo eu vendo brasileirada, sabe? Igual eu falei, tudo fodida mesmo, pobretões, sabe?
falta alimentação, vende tudo que está tendo, você está entendendo? Vendendo tudo, perdendo seus trabalhos, seus empregos, perdendo tudo por desgoverno do Bolsonaro. Por quê? Igual na pandemia, ele tirando todo mundo a não ficar em casa, né? Ir para a rua. Ele não apoiou a máscara, ele não usava e falava para ninguém usar. O filho dele, quando esteve no exterior, não sei se foi Israel, que ele foi obrigado a usar a máscara, quando ele chegou no Brasil, ele falou que as pessoas tinham que usar na bunda. Porque não tem respeito, não. Eles não têm respeito por ninguém, Bolsonaro não tem respeito por ninguém. E os filhos deles da mesma forma, hein? Da mesma forma, tá indo no mesmo rumo. Então, são pessoas que não merecem a gente acreditar e achar que vai mudar, não. Porque se ele pega isso, porque não vai, isso aí não vai. Mas ele esperava, né, ele ganhar essa presidência novamente, mas ele nunca. É um pesadelo que vai passar na nossa vida, viu? É um pesadelo que vai acabar. Qual foi o dia que a primeira-dama chegasse em rede nacional ou no jornal e falar dos projetos dela, do que ela faz em prol da pobreza? Porque Bolsonaro e família, ela não gosta de pobre, não. Não gosta de pobre, não gosta de negro, não gosta de homossexuais. Eles não gostam, não. Eles não respeitam a criança, porque se respeitasse, a educação seria outra, né? Teria respeito, porque você sabe que no Brasil, muitas das vezes a criança vai para a escola para comer, porque não tem o que comer. Você está entendendo? E o Bolsonaro tirou tudo isso. E o que estão aqui, os filhos das brasileiras e brasileiros que moram aqui na Holanda, defendem Bolsonaro. Mas por quê? Aqui os filhos deles ganham ajuda do governo, sabe? Tem ajuda do governo, tem casa, tem esporte, tem atividade, tem o dinheiro do mês que a mãe recebe e o filho também. E mesmo esses que não recebem isso, mesmo os que não recebem, ainda vivem bem. Pega um transporte coletivo bom. Eu, como ilegal aqui, eu fiz cirurgia num dos melhores hospitais de Amsterdã. Eu fui assistida, eu fiz cirurgia. Quer dizer, a gente tem, mesmo sendo legal no país, a gente tem um respeito aqui das pessoas. Tinha, porque hoje não é mais igual antes, não. Quando se fala de Bolsonaro aqui, a coisa muda. Não tem respeito. Você tá entendendo? Então, o brasileiro aqui, eu falo muitas das vezes, é muito bem, vive muito bem. Mas aí, eu acho que essas pessoas não têm parente nem família no Brasil, não. Porque os filhos dos brasileiros aqui têm o seu celular do ano, roupinha de marcas, né? Estudam, escola nota 10, né? Não precisa estar correndo de ladrão aqui, não precisa de passar dificuldade com comida, de roupa, de marca. Então, por isso, aí os que estão aqui, que se dane do Brasil, né? Eu estando bem, eu comendo carne todo dia, o resto que se dane. É como se não tivesse família no Brasil. E tem, o pior é que tem família no Brasil, tem filhos no Brasil, tem irmãos, às vezes tem pai, tem mãe, mas não estão nem aí. E eu cheguei aqui com 2 meses, as minhas filhas só tinha noção, assim, do que comentava na escola, né, do presidente sobre a pandemia. Mas como eu comecei a conversar com minhas filhas e mostrar vídeos do Brasil, do que passa no Brasil, do que o presidente fala no Brasil, que elas foram tomar tendência do que está acontecendo. Mãe, o que é isso que está acontecendo? É o que está acontecendo no Brasil. Mas ninguém faz nada lá, uai. Falei, não tem como. Porque o presidente, ele pegou, agora ele está na mão do Centrão. Quer dizer, o Centrão foi comendo tudo que era dele, hein? E ele foi pegando dinheirada, cargo, né? E foi mandando pro Centrão.
Então ele foi tirando dinheiro da saúde, da educação, de tudo. Então é isso. Então eu peço a vocês, amanhã tem as eleições. Por favor, vamos votar 13. Vamos votar no Lula, porque ele, na época, igual foi perguntado para uma deputada, aliás, a deputada que falou pro repórter lá, né, pro Lula, que não sabe do que ele fez no passado. Ele foi então pergunta pro empregado doméstico, pro seu motorista, pro seu jardineiro, que eles vão saber, porque na época era o pobre. O pobre é que teve as mordomias do Lula, que poderiam viajar de avião, comer bem, ter seu carrinho em sua casa. Então vamos votar no Lula. Esse a gente sabe. Agora, você viveu um desgoverno que foi do Bolsonaro, você ainda vai votar no Bolsonaro? Você ainda vai querer ele de novo no governo? Não tem lógica, não tem lógica. Então vamos pensar e fazer as coisas corretas. Vamos votar 13, tá bom? Lula no primeiro turno, em nome de Jesus. Lula. Primeira-dama, a Janja, também. Um abraço carinhoso para você e força. Estamos com vocês, eu e minha família. Estamos aí com vocês. E pensamento, eu daqui da Holanda, pensamento positivo, que amanhã é Lula na cabeça, é Lula 13. Então vamos, não é assim, é assim. E que Deus abençoe todos os brasileiros amanhã. Se vocês que vão votar amanhã lá, não tenha medo não. Vista a roupinha de vocês, vai lá, faz o que tem que fazer, aperta lá bonitinho, peça uma oração pro Lula para dar tudo certo. Beijo, fiquem com Deus. Compartilhe e dá o likezinho, compartilha, viu? Dá tudo de bom. Fica com Deus.